No Café com TV dessa semana, nós viemos ao sítio Urucum, em Lima Duarte. Aqui são criados ovinos de corte. Após o abate dos cordeiros, o beneficiamento é feito aqui na propriedade. E você vai ver também. Produtores defendem que fase da recria deve ser encarada como um investimento para melhorias no plantel. A criação dos ovinos aqui no sítio Urucum começou em 2013. Segundo os proprietários, foi uma busca pela qualidade de vida e também por uma complementação na renda. Começou pequeno, com cerca de 40 animais, e daí foi crescendo. Hoje já são criados 280. Os proprietários são a Terezinha e o Arnaldo Valentim. A gente vai bater um papo com eles agora, contando um pouquinho da história desse início. Por que vocês começaram a criar os ovinos? Por quê? Porque, na realidade, a gente sempre pensou, ou pelo menos eu, né? Ela gosta mais de praia. É mais carioca, né? Aí Eu a sempre gente... pensei em me aposentar no campo, me aposentar na roça. Tinha tido uma fazenda que a atividade não deu muito certo, depois acabamos vendendo, na negociação entrou esse sítio. Pela localização dele, na beira do asfalto, a gente preparou para ele para ser vendido, né? Porque tem uma liquidez melhor. Mas lá pelas tantas a gente chegou à conclusão de realmente se fixar. E nessa ideia de fixar, a gente precisava de criar uma atividade econômica aqui dentro do sítio. E entre várias hipóteses, sempre tinha uma tendência para a área de animal, para a criação de animal. Resolvemos então criar ovinos. Por quê? Porque o espaço é muito pequeno, né? O espaço, nós temos aqui um total de 20 hectares. 20 hectares, só para você ter uma ideia da vantagem de ter esse animal, né? Na vantagem de ter ovelha, é que normalmente onde você cria uma vaca, você consegue criar até 15 ovelhas. Então, de outra forma, o seu investimento, em vez de estar num animal, estaria em 15 animais, sempre comparando com uma boa vaca leiteira. O Arnaldo comentou que ele já tinha essa paixão, né, para essa questão rural. A senhora disse que é mais praiana. Mas como é que é essa sua ligação com o campo? Olha, na realidade, eu sempre gostei muito de praia, eu sempre morei pertinho da praia e tinha esse encantamento pela praia. Até que vim para o campo e comecei a descobrir as coisas do campo, né? Começaram a me resgatar uma série de coisas do prazer, né? De você ter um ciclo completo de vida, você vê que tudo tem um tempo, né? Aí eu já estou entrando numa outra fase de vida mais madura, uma qualidade, sem dúvida alguma, de uma vida muito mais tranquila, com ar muito mais puro. Você planta aquilo que você come, nós temos uma horta pequena, aí tem as galinhas. Então, eu vim me apaixonando e agora eu não quero não. Quando eu vou para o Rio, eu vou para ver neto, isso tudo, mas fico doida para voltar para esse silêncio, para esse ar puro. Mas foi um processo, sem dúvida alguma. O sítio Urucum tem 20 hectares e fica na região da Serra do Ibitipoca. Os cordeiros da raça Doppler desfrutam da qualidade do clima, tipo de solo, topografia, temperatura e umidade média da região. O curral do sítio foi ampliado com o aumento da criação dos ovinos. Essas ovelhas aqui, elas estão todas prenhas. A gestação de uma ovelha dura mais ou menos 5 meses. Nessa fase, elas ficam confinadas. A alimentação é toda feita no coxo e elas vêm aqui para fora mais para uma área de lazer. Eu vou conversar com a Fabiana Zambrini, ela é veterinária e atende aqui no sítio. Fabiana, primeiro eu queria conversar contigo um pouquinho em relação à raça. Por que essa raça é Doppler, né? Isso. Por que ela é boa para corte? É uma raça que apresenta maior rendimento de carcaça, né? Após o abate do animal, rende uma maior quantidade de carne.
E aí toda a criação é feita aqui, né? Aqui tem as ovelhas, tem os carneiros, eles têm essa recria, é tudo feito aqui no sítio? Sim, as fêmeas normalmente elas não vão para abate, né? Elas são fêmeas para repor plantel, para aumentar o número de matrizes. E o abate é feito, na maioria das vezes, apenas dos machos. Para que as ovelhas tenham a primeira gestação, elas precisam ter mais que 10 meses e pesar no mínimo 40 quilos. Daí elas são colocadas em baias com um macho para a monta natural. O peito do carneiro é pintado para que os produtores saibam quais fêmeas foram cobertas. Para a gente ter um controle mais eficiente da cobertura dessas ovelhas. À medida que o carneiro monta para cobrir, ele carimba a garupa delas, né? E a gente faz a anotação, é uma anotação zootécnica, né? Para a gente ter datas da cobertura para estimar o parto. A gestação de uma ovelha dura 150 dias, ou seja, 5 meses. Aqui na nossa região a gente percebe muito, né, uma presença mais forte de uma criação de bovinos, de vacas, né? Qual que seria a diferença para o produtor na hora de criar os ovinos, né? Os cordeiros, os carneiros, as ovelhas, quais os cuidados que eles requerem e como que é o trabalho também do veterinário na propriedade? O trabalho do médico veterinário na propriedade de criação de ovinos é basicamente uma prevenção, manejo preventivo, né, sanitário. São animais bastante rústicos, bastante adaptáveis, mas o principal entrave sanitário é a questão de verminose, né, e o manejo nutricional, visando maior ganho de peso, né, e diminuição do intervalo para o abate. E como que consegue esse maior ganho de peso? Porque a gente até comentou, né, que toda alimentação aqui no coxo, o que é essa alimentação? A alimentação vai depender da fase que o animal está, né, a categoria animal. No caso de animais para o abate, eles são confinados até o abate, então eles não têm acesso ao pasto. E a alimentação é basicamente baseada no fornecimento de concentrado, né, alto índice de proteína, para otimizar o ganho de peso. É capim, ração? É capim com concentrado, com ração. Às vezes uma cana de açúcar, uma selagem de milho, né? Depende da época do ano. E a água? É importante esse cuidado com a água? Sim. A água sempre é sendo oferecida de forma a acesso livre, né? Uma água de boa qualidade, com os bebedouros limpos também, né? É bastante importante a gente ter em mente que a água que você fornece para o seu animal, você deveria bebê-la, né? Então, uma água realmente de boa qualidade. Esse aqui é um carneiro reprodutor, a gente está tendo até um certo cuidado com ele, né, seu Arnaldo? Não pode virar as costas, né? Se virar as costas, ele Não. Por princípio, a raça Doppler é uma raça mansa, mas não deve virar as costas. Para qualquer reprodutor, as pessoas não devem virar de costas porque é imprevisível o que ele pode fazer. Tá? A cabeçada dele, a defesa mais forte. é a cabeçada, né? O ataque. Chega a ser mais forte que o próprio boi. Eventualmente, se um quiser brigar com o outro e eles baterem de cabeça, quem cai é o boi e o cordeiro continua. Estas ovelhas no curral já estão no terço final da gestação. Elas vão parir daqui a menos de um mês. A grande maioria pare de forma natural, sem precisar do auxílio humano. Estes 2 cordeirinhos têm 28 dias. Eles mamam 2 vezes ao dia e aos poucos a ração vai sendo introduzida na alimentação. Já estes outros cordeiros estão com 50 dias de vida e aproveitam enquanto ainda podem mamar. Eles estão no final do desmame. Os ovinos são protegidos pelos cães de guarda da raça Pastor Maremano. Olha, esses cordeiros aqui, eles já estão com 4 para 5 meses, estão pesando em torno de 35 quilos, já estão chegando quase que no ponto para abate, não é, senhor? A gente, aqui em casa, isso varia muito de fazenda para fazenda, porque varia muito também da alimentação. Aqui em casa, como a alimentação é natural,
né? E não existe, digamos assim, uma forçação de barra. Nós chegamos nos 40 quilos, em média, aos 6 meses de idade. Então, esses cordeiros aqui, com 4, 5 meses, já tem cordeiro aqui com 35 quilos e certamente eles vão ter os seus 40 quando chegar nos 6 meses. E o abate nessa idade, nesse peso, não deixando passar muito, é o que garante a maciez da carne, a qualidade dessa carne? Ele produz a chamada carne prime, é o cordeiro prime, né? Realmente ele não é um limite de idade, digamos assim, de qualidade. Depois de 6 meses, 8 meses, 9 meses, a carne já começa a perder a qualidade. Já as fêmeas são criadas para se tornarem matrizes. Seu Arnaldo conta que o ponto fraco dos ovinos é a verminose. As fêmeas são abatidas, tem um sistema de alimentação em que elas crescem numa velocidade menor do que os machos, para não evitar problema de aglomeração de gordura no seu sistema de úbre. E elas, para serem colocadas para montas, para virar matrizes, elas têm que obedecer 2 fundamentos básicos. Um é de peso, ter 40 quilos, e o outro é de idade, 9 meses. Dentro dos padrões de fiscalização sanitária no Brasil, nenhum animal que tenha tomado, digamos assim, antibiótico ou um remédio um pouco mais forte, a sua carne não pode ser considerada orgânica. Creio eu que no Brasil não existe carne orgânica licenciada dentro dos padrões da fiscalização brasileira em ovinos. E o senhor falou que é o ponto fraco dos ovinos. Exatamente. É a questão do... O ponto fraco do ovino é a verminose, né? E não tem como você não tratar a verminose.